Olá, que bom ter vocês aqui na aula 2 da Maratona da Esposa Diamante. E aí eu quero deixar claro para vocês que vocês saibam diferenciar o que é uma esposa diamante e o que é uma esposa grafite. E aí eu não sei se vocês já viram lá no meu perfil, mas eu vou explicar rapidinho. O diamante e o grafite, eles têm a mesma composição química, são idênticos, porém o diamante é muito valioso e o grafite não. Por quê? Eles são formados, a pressão que foram exercidas sobre eles foi fundamental para que eles se diferenciem. O diamante brilha, é durável, é eterno, não passa desapercebido em lugar nenhum, e o grafite a gente usa no lápis, usa como uma coisa qualquer e fica por aí, a gente não dá valor. Então, seja uma esposa diamante, que vai ser uma esposa que brilha, uma esposa que não passa desapercebido, uma esposa que é valorizada. Afinal de contas, você já viu alguém pegar um diamante e jogar fora? Não tem, né? Então, seja essa esposa diamante. Eu sou a Fernanda Paciência, se você tá chegando aqui agora, eu recomendo que você pause esse vídeo, volte no vídeo 1 da maratona que está lá no seu e-mail. Todos os vídeos da maratona estão sendo enviados no e-mail e está no nosso grupo fechado lá do Telegram. Então, se você caiu aqui nesse vídeo, volta lá e assiste um, porque eles têm uma linha de continuidade, então você tem que assistir um para depois você voltar aqui, tudo bem? Então, papel e caneta na mão. Por que eu peço para vocês pegarem papel e caneta na mão? Para vocês anotarem. Eu sei que às vezes a gente assiste essas aulas e eu mesma assisto lavando louça, assisto fazendo alguma coisa, mas tenha assim o seu bloquinho. Quando vier alguma coisa que fala, foi para mim, anota para que a gente possa começar a agir, porque é agindo que nós vamos mudar a situação. As coisas na nossa vida não vão mudar por um milagre, se eu não fizer nada, e se eu só mentalizar, e o universo, para quem acredita assim como eu em Deus, e vai fazer, né? Milagres acontecem, mas a gente tem que sair do campo da fé e partir para o campo da ação. Então, milagres, eles acontecem no sobrenatural. O que é natural, a gente tem que fazer. Nosso casamento, ele tem uma parte que é sobrenatural, isso para eu que creio, né? Para você que crê no universo, tudo bem. Mas tem a parte que a gente tem que fazer mesmo, né? Então, essa parte aqui de fazer seu casamento dar certo, de mudar as coisas, mudar o que você tá sentindo aí por dentro, de se valorizar, como eu falei na última aula, buscar aquilo que você era admirada antes do seu casamento, isso tudo compete a nós, né? Então, por favor, papel e caneta, vamos lá. Hoje nós vamos falar de um assunto que, se a gente for pesquisar, é o que mais tem assunto na internet, que é a intimidade. E aí você vai falar assim, ai, Fernanda, mas nós brigamos tanto, mas tudo bem, na cama ali tudo dá certo. Ué, mas o casamento é feito só disso? É só disso? Não é. Então, a intimidade do casal, ela começa muito antes de chegar lá no quarto. Então, antes de você pensar assim, ai, meu casamento tá em crise, eu vou comprar uma fantasia. Ai, meu casamento tá em crise, eu vou fazer um curso de polidense. Ai, meu casamento tá em crise, eu vou fazer um curso. Então, antes de você pensar nisso, e não tô dizendo que não seja válido, tá? É super válido, é super ok. Tudo que você puder inovar, e principalmente, se você gosta e o seu marido gosta, é super ok, tá? É super ok. Só que antes de você chegar nisso, as questões têm que estar resolvidas na vertical. Então, antes da gente pensar no horizontal, as questões têm que estar resolvidas na vertical. Por quê? Senão você vai dar uma confundida aí na cabeça do seu marido, ele não vai estar entendendo direito o que está acontecendo. Porque aí vocês brigam. Ele te dá migalha. E você aceita migalha. E aí tem uma noite de amor incrível. Sabe o que você está dizendo para ele? Continua me dando migalha porque é disso que eu gosto mesmo. Eu gosto mesmo quando você é grosso comigo, quando você não me valoriza, quando você não valoriza os meus projetos, quando você passa realmente a semana só mal falando comigo, não manda uma mensagem no WhatsApp, não é carinhoso, porque é disso que eu gosto, porque ainda eu vou lá e faço uma noite de amor, a coisa mais incrível pra você.
É isso que você está dizendo. E é isso que você quer? Então, não estou dizendo, por favor, né? Por favor, não estou dizendo, faça greve, troque sexo por carinho, essas coisas. Não estou dizendo isso. Não é para fazer greve. Não é para usar a intimidade do casal como moeda de troca. Não é para fazer isso. Só que antes, né, a gente tem que pensar um passo antes. Então, o nome dessa aula é Aonde Começa a Intimidade? Então, aonde começa a intimidade? Começa na admiração, começa no diálogo. Vocês dois têm diálogo? Vocês dois conversam? Vocês dois têm assunto para conversar? Vocês dois têm assunto? Vocês dois sentam e conversam? Vocês dois conseguem rir juntos? Vocês contam, tem as piadas internas do casamento de vocês, que quando vocês estão em algum lugar, vocês jogam aquela piadinha ali, que só vocês dois riem, porque é uma coisa tão de vocês, que as pessoas em volta não entenderam nada, às vezes não vão nem achar graça, mas isso é de vocês. Vocês têm intimidade suficiente para falar de qualquer coisa, vocês têm intimidade suficiente? Então a intimidade ela começa muito antes da cama. E é esse muito antes que nós temos que resolver, porque quando nós resolvemos tudo isso que vem antes, a cama vira só um a mais. E aí sim, quando você está com tudo resolvido, não, eu tenho diálogo, eu dou risada com meu marido, nós temos as nossas piadas internas, tudo que acontece eu conto pra ele, tudo que acontece com ele eu conto comigo, ele conta pra mim, a cama vira só um acessório. E aí vocês vão ver que toda essa intimidade vai realmente caminhar para esse lado e vai melhorar a vida sexual de vocês. Só que a gente não pode pôr o carro na frente dos bois. A gente não pode falar assim, vamos melhorar a vida sexual e deixar todo o resto para trás. Então a gente pode fazer junto? Pode, aliás, deve. Pode fazer de forma estratégica e pensada? Pode, aliás, deve fazer. Mas o que a gente costuma ver muito nesses cursos e coisas que a gente vê pela internet é muita dica. Como enlouquecer... 10 formas de enlouquecer seu marido na cama. Aí vem lá 10 dicas pra você fazer, coisas que às vezes você nem vai conseguir fazer, porque não tem mais idade, não tem mais aquele corpo, mas tá lá. Aí você tenta fazer. Compra aquela lingerie, não sei o quê. Aí você compra. Compra o óleo tal, não sei o quê. Faz a aula de polidense, não sei o quê. E aí você tá tentando melhorar. E o que acontece? Aí frustra mesmo. Frustra mesmo. Você fez aquela aula, né, de striptease? Vamos colocar striptease aqui. Fez aquela aula de striptease, colocou aquela lingerie, que foi uma coisa louca. E aí você falou, uau, agora a gente tá tudo bem. Eu com meu marido, nós estamos, ó, fechado. Aí sabe o que acontece? Ele chega do trabalho no dia seguinte e fala assim, olha amor, realmente eu acho que não dá. Realmente... Aí você fala o quê? Todo aquele esforço? E ele gostou tanto? E logo depois... E aí você fica sem entender. Por quê? A intimidade, o sexo para o homem e para a mulher são muito diferentes. O homem é absolutamente capaz de voltar de um enterro e querer ter relações. O homem é absolutamente capaz e a mulher não. Então, se o casamento não estiver bom, ele não está te admirando, vocês estão brigando muito e tá tudo ruim, e você sabe que tá ruim, mas se na hora ali você aparecer... mas ele vai aproveitar mesmo que esteja tudo ruim. Ele não vai interromper todo o assunto e falar, olha, vamos conversar, porque realmente ele não vai fazer isso, tá? Então você tem que alinhar. Nós temos que alinhar e resolver tudo que nós temos que resolver na vertical, tudo que nós temos que resolver em questão de diálogo, em questão de intimidade, em questão de cumplicidade, em questão de respeito, em questão de autoestima do casal e a sua autoestima, que aí depois a intimidade ela é só um plus, né? Então, quantas vezes a gente ouve casais falando assim, nossa, mas o sexo é incrível, e o resto? E o resto? Às vezes o sexo é incrível e não tem diálogo. Então, conserte. Então, qual que é a raiz? Eu quero que você hoje aí no seu bloco de notas, você fale assim, qual é o problema do meu casamento? Anota aí, qual que é o problema? É a falta de diálogo? É a falta de intimidade? É a senha no celular? É o excesso de horas extras dele? É a família que interfere de todas as formas e por todos os lados? É porque vocês não têm essa cumplicidade?
Qual que é o real problema? Porque aí nós temos que começar a tratar no real problema. Porque se não é assim, pensa que você está com uma pneumonia. Pensa que você está com uma pneumonia. Então a pneumonia, eu não sou médica, tá? Não sou nada, mas a pneumonia enche ali o pulmão, né, de secreção e daquela insuficiência respiratória e da febre. E aí você fica só dando remédio pra febre. Você tá só dando dipirona pra febre. Aí abaixa a febre, aí você fala, tá tudo bem. Mas a pneumonia tá lá. Então é assim no casamento. Quando você só trata da área sexual, da área da intimidade, o que você tá tratando? Você só tá dando dipirona pra baixar a febre. Ah, tamo brigado. Então eu vou lá dar uma chave de coxa. Ah, resolvi. Aí você abaixou a febre ali um pouquinho, mas a pneumonia continua lá. Aí vai dar febre de novo, aí você vai inventar uma outra coisa de novo. Mas a pneumonia continua lá, você não está tratando a pneumonia, entende? Você não está tratando a causa. O que vai acontecer uma hora? Uma hora a febre vai vir tão forte e a pessoa morre, né? Então, pneumonia mata. Então o casamento morre, porque você ficou tratando só da febre, você ficou tratando aqui no nível raso. Tantas coisas acontecendo aqui, falta de diálogo, falta de intimidade, falta de cumplicidade, vocês não conversam mais, você não entende ele não entende você, você briga com a família dele, ele briga com a sua família, porque vocês estão deixando a família e não entra em acordo, nem com a educação dos filhos. Finanças, meu Deus, quando fala em dinheiro, o negócio, o caldo entorna e você tá tratando só a febre. Só que todos esses problemas continuam acontecendo e você tá tratando a febre. Uma hora não vai funcionar mais você dar remédio para febre. E aí o casamento morre. Então muitas pessoas deixam o casamento morrer por falência múltipla dos órgãos. Ai, que coisa horrível essa analogia, né? Mas os casamentos morrem. Porque vai falhando uma coisa. Ah, então se dinheiro nos faz brigar, não vamos mais falar de dinheiro. Dinheiro faz brigar. Não fala mais de dinheiro. A sogra faz brigar, então a gente não fala mais da sogra. E aí quando você vê, você não tá falando mais de nada, vocês não conversam mais de nada, não tem mais nada pra conversar. Porque tudo que vocês têm pontos divergentes, ao invés de vocês resolverem, vocês estão falando, então, se sogra briga, quando a gente fala de família briga, então a gente não fala mais de família. Fala de dinheiro briga, então a gente não fala mais de dinheiro. Falar de senha no celular briga, então a gente não fala mais de senha do celular. Ele chega tarde e aí a gente briga, então eu não falo mais. E aí você não fala mais de nada. E quando vocês vêm, vocês são dois completos estranhos morando dentro de casa e tem sexo bom toda hora, porque aí você acha que isso vai resolver a vida de vocês e não vai, né? Não vai. Deixa eu falar uma coisa assim pra você, não vai resolver. Então não adianta todas essas técnicas. Como enlouquecer o seu marido, como fazer ele ficar vidrado em você, como fazer uma esposa magnética e ele vai ficar, né? Tudo isso é truque, né? Truque dura quanto tempo? Uma semana? 15 dias? Não, né? Então, o que eu quero propor aqui pra vocês, o cabelinho subiu aqui. O que eu quero propor aqui pra vocês é mudança genuína, é mudança verdadeira, é transformação. E aonde começa a transformação? De dentro pra fora. E aí eu quero contar uma coisa aqui pra vocês, né? Eu e o meu marido, nós somos casados há 11 anos, somos divorciados 2 vezes e nos casamos 3 vezes. E aí você pode estar falando assim, essa louca aí vive casando, separando, igual um ioiô e acha que pode aqui me dar um conselho. Eu posso, sabe por quê? Porque eu tinha os valores muito claros. Então, nos nossos 2 primeiros casamentos, quando nós nos divorciamos, eu tava nesse ciclo, eu e ele, né? Nós dois num ciclo de bobice. Ele fazia as coisas pra me irritar e eu revidava, às vezes eu silenciava, às vezes eu ficava quieta, às vezes eu falava assim, você tem que fazer, igual eu falei do Dia dos Namorados na aula 1, você tem que fazer uma surpresa, às vezes ele fazia contrariado e nem era surpresa, porque eu sabia, né? Porque eu tava cobrando. E a gente entrava nesse ciclo e chegou num ponto que a gente tava assim, se a gente fala de dinheiro, briga, então a gente não falava mais de dinheiro. Se a gente fala de família, briga, então a gente não fala mais de família. Se a gente fala de celular, porque na época eu tinha senha no celular e ele tinha senha no celular. Se a gente fala de celular, a gente briga, então a gente não fala mais de celular. Então chegou um tempo que a gente não falava mais de nada, sério. A gente não falava mais de nada. A gente ficou bem 1 ano, eu acho que deu 1 ano. Basicamente não conversava, né? Não conversava, assim, sério. Eu quero que vocês
Eu sei, quando eu falo assim, eu sei o que vocês estão passando, porque eu passei. Então, assim, um ano sem conversar. Um ano. Eu não cobrava ele do celular porque eu sabia que ia dar uma briga. E eu não queria brigar, então não perguntava mais do celular. E aí a gente cai num erro de fingir. Eu fingia que não me importava, que ele estava muito no celular. Então, quando a gente finge, então se você, a gente vai fazer um trabalho aqui de você não se importar de verdade. Não é fingir que não se importa, porque quando a gente finge que não se importa, a gente continua sofrendo. Então, é realmente trabalhar a autoconfiança, trabalhar a autoestima para que você realmente não se importe. Então eu fingia que não me importava, eu fingia que não me importava quando ele não chega, quando ele chegava mais tarde. Eu fingia até o ponto que eu realmente parei de me importar, mas não porque eu estava fortalecida, não porque eu estava com autoconhecimento, não, só porque eu estava de saco cheio mesmo. Tanto faz, se ele chegar, não chegar, ó. E aí a gente se distanciou, né, de uma forma tão brusca que aí nós nos separamos pela segunda vez. E aí, quando nós nos separamos pela segunda vez, nós nos separamos por quê? Nós nos separamos realmente por um motivo sério, por um motivo grave. E aí sim, eu já tinha começado a trabalhar internamente do que era importante para mim, de coisas que eu aceitava e de coisas que eu não aceitava. E aí, o que aconteceu? Houve uma traição, e nós nos separamos porque eu sabia que aquilo ali eu não aceitava, eu não aceitaria, ele sabia que eu não aceitaria, e aí realmente foi necessário romper para que nós pudéssemos nos realinhar. E aí eu conto em outro momento como que a gente voltou, que nós nos divorciamos mesmo, separamos de corpos mesmo, ele saiu de casa mesmo, foi feito tudo que foi estabelecido, pensão para as crianças, horário de visita, toda essa coisa. Foi feita mesmo. Mas por quê? Porque tinha que ser feito, porque eram os meus valores. Se eu passo por cima dos meus valores, ele vai valorizar? Claro que não. Ele ia continuar fazendo. Se eu continuo aceitando, ele continua fazendo, porque se eu aceito, ora, pra que ele vai mudar? E aí eu vejo muita mulher, a gente pesquisa muito, né? Eu tava vendo um curso esses dias que ensina você a ser a esposa detetive, clonar celular e tal. E aí eu falo pra você, agora, se você clonar o celular dele e descobrir alguma coisa, o que você vai fazer? Sério, o que você vai fazer de efetivo? Porque se você for fazer nada, então nem vá procurar, tá? Então, se você for fazer nada, então não procura. Porque a gente tem, quando a gente decidir procurar, eu não recomendo, de verdade, porque eu não procurei. Quando você decide procurar, você tem que estar muito ciente do que você vai fazer. O que eu vou fazer com essa informação? Se você não vai fazer nada, sabe o que você está dizendo para ele? Eu aceito. Tudo que você fizer, eu aceito. Porque eu aceito essas migalhas que você me dá e tudo bem. Então, se você decidir que vai procurar, você fala assim, eu vou procurar, eu tenho que estar pronta para tudo. Eu tenho que estar pronta para tudo. E aí, o que eu vou fazer com esse tudo que eu vou encontrar? Tá? Então, se você não tem autoestima, não tem autoconfiança, não tem segurança para se posicionar, então não procure. Então, primeiro, busque sua autoestima, busque sua autoconfiança, se posicione dentro do seu relacionamento e depois você vê como as coisas acontecem. Eu tô falando aqui porque é pra fazer vistas grossas? Não. Eu tô falando aqui que é pra fingir que tá tudo bem? Não. Eu tô falando aqui que você tem que se preparar, se encher, fazer sua autoestima ficar realmente muito elevada, muito autoconhecimento, porque aí você vai passar, sabe qual mensagem pro seu marido? Olha, você vai me perder, viu? Olha que eu não sou qualquer uma. Você vai passar, você não precisa dizer pra ele. Porque a gente nas brigas, a gente quer dizer, né? Você não me deixa na rua, eu não sou qualquer uma, e não sei o quê. Não, mas ele vai perceber. E você não vai precisar dizer nada. E aí, automaticamente, ele vai começar a te valorizar e você tem que se posicionar dentro do relacionamento. E como que você se posiciona? Como uma esposa diamante se posiciona? Ela se posiciona como esposa. Ela não se posiciona como mãe que fica cobrando obediência de onde você tá, de onde você não tá. Porque o fato de dar satisfação vem muito mais do respeito e da admiração do que da cobrança. E como que eu desperto o respeito e a admiração, Fernanda? Fortalecendo a autoestima. E como que eu fortaleço a autoestima? Ficando aqui na maratona.
que quem ficar aqui, a gente vai liberar a terceira aula, a terceira e última aula na sexta-feira, vai ter um presente especial, porque eu quero realmente te ajudar a você sair desse ponto onde você está, porque eu sei que é difícil, eu sei que são noites de choro, eu sei que muitas vezes a gente não pode se confidenciar com qualquer pessoa e eu realmente não recomendo que faça. Por quê? Você vai chegar lá pra sua mãe e falar assim, ai mãe, meu marido fez isso, chorar, não sei o quê. Aí sabe o que acontece? Você se acerta com ele e a sua mãe fica com raiva dele pra sempre. Aí depois a gente não sabe porque que sogra não dá com nora. Porque sogra não dá com genro. Porque é a gente que faz essa propaganda. É você que se junta com a sua melhor amiga lá e fala, ai, meu marido, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí quando ela fala, ai, separa, larga esse traço, sabe o que você fala? Ai, não é boa amiga. Mas você fica falando um monte na cabeça dela, dele, ela gosta de você, o que ela vai fazer? Vai ficar contra ele, é claro. Então pare de fazer reunião de falar mal do seu marido. Não tem coisa boa pra falar? Não fala. Tá? Mas eu acho que você tem coisa boa. Começa a recuperar aí. Começa a recuperar o que seu marido tem de bom. Começa a recuperar as coisas que ele faz. Começa a valorizar. Ah, mas meu marido não faz nada pra eu valorizar. Não é possível. Alguma coisa ele faz. Nem que seja a mínima. Começa a elogiar. Muda o seu comportamento. Uma esposa diamante é uma esposa leve, é uma esposa que sorri, que quando ele chega do trabalho, ela está leve, não é aquele ambiente pesado, aquela mulher emburrada, aquela mulher que ele tem medo de levar no jantar da empresa no final do ano. Tá chegando dezembro aí, ó. Vai ter a confraternização de final de ano da empresa, mas ele tem medo de te levar porque tem medo de você começar a rosnar no meio da festa. Então, esposa diamante é uma esposa leve, é uma esposa que sorri, é uma esposa bem-humorada. E não é bem-humorada pra agradar o marido, não. É bem-humorada porque é bem-humorada. É bem-humorada porque tem um projeto de vida. É bem-humorada porque tá bem com ela mesma. É bem-humorada porque ela se cuida, se ama, independente de aparência. Eu falei isso em alguma outra aula, que a autoestima tá muito além de um batom, um lápis ou um corpo magro. A autoestima tá muito além disso, a autoestima tá dentro. Eu, Fernanda, né? Eu não estou na minha melhor forma física, aliás, estou longe. Eu tô 15 quilos longe da minha da onde eu gostaria de estar e aonde eu gostaria de estar hoje, não é nem a minha melhor forma, porque a minha melhor forma acho que eu nem recupero mais. Mas hoje, com certeza, eu sou muito mais segura, muito mais autoconfiante. Eu me olho no espelho e eu me acho muito mais incrível do que eu me achava 15 quilos mais magra. Então, a autoestima não tem nada a ver com isso. Claro, se você se sente bem, se te faz bem, se você vai ficar pra cima, passando um batom, cuidando da pele, o cabelo. Não tô falando pra você ser uma mulher descabelada, né? Porque também o homem, ele é visual, ele gosta do belo. Aí ele chega, ele trabalha o dia todo lá com mulheres no escritório que estão lá cheirosas, bonitas, e chega em casa, pelo amor de Deus, você tá aí acabada? Tá? Não penteou o cabelo? Não passou um batom? Pelo amor de Deus! Ou se o seu. Se o seu. Sua visão de beleza é diferente, mas esteja de acordo, gente, por favor. Só que não se prenda a isso. Tem muita mulher aí usando batom vermelho e incrível, fazendo uma pose de poder e com a autoestima lá embaixo. Então não é só isso, é de dentro, é de como você senta, é de como tá o seu ombro, sabe? Olha aqui como é que eu tô ereta, assim. Não é aquela pessoa que tá aqui. Imagina se eu estivesse falando com vocês aqui assim. Olha aqui que diferença. Não, é pra cima. A autoestima é pra cima, é o quanto você tá pra cima. E o seu marido quer ver isso quando ele chega em casa. E eu não tô falando só se você trabalha fora, se você não trabalha fora. Eu sei que a gente cansa e a gente fala assim, nossa, mas é tudo responsabilidade minha. Não, não é tudo responsabilidade sua, não. Justamente, essa maratona é pra tirar esse peso das suas costas. Não é tudo responsabilidade sua, não é tudo você que tem que fazer, não. É 50-50. Se ele não fizer a parte dele, não tem casamento. Se não fizer a sua parte, não tem casamento. Mas quem procura melhorar primeiro? A mulher. Quem tá sofrendo é você. Quem tá chorando todos os dias porque tem um casamento frustrado é você. Então começa a melhorar de dentro pra fora, começa a melhorar você. E aí você vai ver como ele vai te olhar diferente, como ele vai te ver diferente. E aí, quando eu falo que a autoestima tá muito além do batom, desde que começou a pandemia, eu migrei, né? Antes eu fazia muito curso online, presencial,
E eu tô fazendo muito mais online agora, aliás, né? Quase 100% online. E aí, agora meu marido me vê toda hora, troca a maquiagem, porque cada curso que eu vou entrar é uma maquiagem e tal. Nos primeiros dias ele falava, uau, não sei o quê. Hoje já tá normal pra ele, porque ele vê todo dia. Então você vê que a autoestima não é o batom, porque até com o batom ele se acostuma. É claro que no primeiro dia que você fizer uma maquiagem, ele vai falar, nossa, né, vai aonde, não sei o quê, tá linda e não sei o quê. No 10º dia ele já se acostumou, então a autoestima é além disso, é o que você expressa no seu olhar, é o brilho do seu olhar que expressa o quão de bem você está com você, e aí você começa a fazer diferença no outro. Não era nem para estender essa aula, porque essa aula era outra coisa, mas, né, foi. Então, a gente tem que, essa mudança realmente tem que acontecer de dentro para fora. E a autoestima interfere muito na intimidade, porque também eu recebo muito de muitas mulheres. Ai, Fernanda, mas eu tenho vergonha, porque eu tô gordo, porque eu tô muito magro, porque eu tô assado, porque eu tô frita, né? A gente recebe, mas a gente percebe que quando a mulher se entende com ela mesma, não importa qual é a condição física dela, que ela vai dar o melhor de si, ela vai ter o melhor, porque esse é o grande lance da maratona. O que é uma mulher diamante? É todo mundo, é o marido querer ela tanto, desejar ela tanto, que ela não precisa fazer esforço para ser desejada, entende? Então, é isso que eu quero de você. Então, eu quero que você anote quais são as suas características que ele admirava e como você pode resgatar isso. Como você pode resgatar isso. Então, se você tá lá no grupo do Telegram, se não tá, entre. Teve live ontem, Tira Dúvidas, vai ter live amanhã, na quinta-feira, Tira Dúvidas, lá no meu perfil, @FernandaPaciência. Manda mensagem no direct, tiver pergunta, manda lá que a gente vai responder na live. Casos específicos eu sempre acabo respondendo mesmo, porque eu gosto dessa interação, eu acho que essa troca é muito importante. E aí acompanhe que na terceira aula da maratona vai estar especial para vocês, tá bom? Então, muito obrigada pela participação. Entra lá no grupo do Telegram para você não perder nada. Me acompanha lá no perfil e sexta-feira eu libero a última aula.